Louvado seja o nosso Deus, igreja, exaltado e glorificado seja o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos nesta noite. E é com muita alegria que aqui nos reunimos, juntamente com os que nos visitam, com aqueles que ainda estão chegando, vão chegar, com os internautas que nos acompanham nessa noite. É com grande alegria que uma vez mais nos reunimos para cultuar a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus maravilhosamente belo e digno de toda a adoração. Nessa noite, amados do Senhor, nós vamos, antes de abrirmos a palavra do Senhor, colocarmos o título, o tema desta noite. Hoje temos um tema: restabelecendo o relacionamento e preservando a comunhão. Repito, restabelecendo o relacionamento e preservando a comunhão. Muito bem. E queremos, antes de abrir a palavra, fazer alguns comentários em cima dessa temática, restabelecendo o relacionamento e preservando a comunhão. Nós vamos pautar nessa noite, a princípio, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que é uma parábola riquíssima e que várias palavras já nos foram ministradas por ângulos diferentes, angulações tremendas que trazem à tona essa parábola, repito, riquíssima. E nessa noite, dentro dessa temática, restabelecendo o relacionamento e preservando a comunhão, quero trazer à memória a parábola do filho pródigo. Em primeiro lugar, ele havia rompido o relacionamento com o pai. Ele havia reivindicado a herança que, por lei, seria tradicionalmente dada quando o tutor, quando o pai falecesse. Mas ele antecipa se havia essa brecha, havia essa tradição de que o filho que assim o fizesse seria pródigo, estaria renunciando aquilo que por direito só lhe seria facultado com a morte do seu genitor. Muito bem, mas nessa noite nós queremos trazer à tona, em cima dessa visão de que ele rompeu com o pai o relacionamento. No momento em que ele rompe o relacionamento, foi no momento exato em que ele pediu a herança: pai, dá-me a parte que me cabe, vou ausentar-me, e ele pediu então a parte que lhe cabia na herança. Repitamos, é uma visão de um filho que não teve o discernimento de esperar a hora certa. Muito bem, era permitido tanto que na parábola o Senhor mencionou esse fato. Muito bem, então nessa noite, só para que você lembre, eu vou rememorar com você 15 de Lucas 18. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Senhor Deus, capacita-nos, unge-nos com teu Espírito Santo, para que nos pautemos dentro da tua palavra e que possamos extrair dela aquilo que o Senhor nos ministrará, para que estejamos aptos, Pai, a beber, a comer esse banquete que vem do teu trono, porque tua é a glória, teu é o poder, tua é a majestade. Nesta noite, unge-nos e capacita-nos para que tenhamos a dimensão exata do que o Senhor nos falará. Muito bem, igreja. Nessa noite, então, nós estamos diante desse raciocínio. Nós estamos vendo o momento em que o filho caiu em si. Já pedir a herança, for ao mundo, romper o relacionamento com o pai e ficou perdido, totalmente só, perdido. Deram os patrões da época, na parábola, a única oportunidade de que ele fosse se alimentar das alfarrobas, da comida dos porcos, e ele, extremamente condoído, ele começa a pensar: meu Deus,
Na casa de meu pai havia abundância, abundância. Os seus trabalhadores, os trabalhadores de meu pai, se alimentam ricamente, eu aqui passando necessidade. Então nós focamos a princípio a perda desse relacionamento, a quebra desse relacionamento. Pediu a herança de forma indevida, gastou indevidamente e agora com relacionamento rompido, com total amizade dilacerada com o pai, ele começa a cair em si. Foi aí que eu estava lendo. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículos 18 e 19 de Lucas 15. Muito bem. Nesse momento, então, dentro dessa temática, restabelecendo o relacionamento e preservando a comunhão, nós percebemos que o filho, que gastou tudo quanto recebera do pai, cai em si, está perdido, não tem como recolocar, não tem como restabelecer, não tem como reconquistar o que gastara. Então ele diz, caindo em si mesmo, levantar-me-ei. Alguém poderia, e nós poderíamos conjecturar, ele estava sentado? Não. Esse levantar-me-ei significa sairei da posição de inércia, de queda, de separação, e vou então me soerguer para reencontrar-me com o meu pai. Então ele não estava sentado literalmente, é uma forma de, na parábola, o Senhor mostrar que ele estava caído, que ele estava sem vida, e que ele estava conjecturando, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, lhe direi, Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nesse pensamento, ele de fato espiritualmente levantou-se, espiritualmente soergueu-se e decidiu no coração voltar à casa do pai. Muito bem. Nesse momento, só quero relembrar que havia um relacionamento rompido, assim é com todos nós, e foi com todos nós. Havia um relacionamento rompido, ele próprio sentiu-se só, sentiu-se perdido e resolveu levantar-se daquela situação de queda, de separação, de quebra de relacionamento, e ele então vai encontrar-se com o pai. A decisão, o primeiro passo, coube a ele. Em 15:20 de Lucas, ele narra na parábola a seguinte visão. E levantando-se foi para seu pai. Lindo, segure aí que eu vou continuar o versículo. Nesse momento então, ele está pensando, ele está querendo reaproximar-se, ele estava querendo restabelecer, ele estava querendo restaurar o relacionamento com o pai, e aí já entra em seu coração a salvação, e aí já entra no seu coração o retorno, e ele vai então nesse momento fazer uma renovação, restaurar sua vida e restabelecer o vínculo rompido no relacionamento com o pai. Então vou continuar lendo agora o versículo 20 do 15 de Lucas na sua totalidade. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nesse momento, quando ele teve no coração a vontade de levantar-se do momento crítico em que vivia, de levantar-se da queda que ele próprio cometera pelo seu livre-arbítrio, o pai, vendo-o de longe, avistando-o de longe, alegrou-se, levantou-se e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nesse momento, então, nós percebemos a total misericórdia,
a infinita bondade do Senhor em dar o primeiro passo. Ele vinha ainda longe, ele ainda não chegara ao destino que era o Pai, e o Pai antecipou-se para recebê-lo. Deus, diante de um arrependimento, diante de uma compulsão sincera, ele sempre antecipa-se, ele sempre encurta o caminho da vinda e se antecipa aquela marcha de arrependimento, aquela marcha de tentativa de reconciliar-se, aquela marcha de tentativa de restaurar o relacionamento que fora rompido com o Pai. Muito bem. Nesse momento, então, o Pai o abraça, o beija, e no versículo 24 diz assim: o Senhor diz, e esse Senhor que perdera o filho, diz assim: porque este meu filho estava morto. Note a palavra morto, sem vida com ele, sem relacionamento com Deus. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começou a regozijar-se. E começou a regozijar-se, a alegrar-se intensamente com o retorno do filho perdido, do filho que estava morto, do filho que estava separado, do filho que havia com ele rompido o relacionamento. E nesse momento, o que aconteceu, igreja? Houve festa. O pai alegrou-se porque o relacionamento foi restabelecido. O pai alegrou-se porque o relacionamento fora renovado. O pai alegrou-se. Por quê? Porque o filho havia se arrependido. O filho havia retomado o caminho do pai. O filho que ele próprio, na parábola, coloca como morto, reviveu. O filho que havia se perdido foi achado e encontrado pelo amor de Deus, que já estava no coração dele. Apenas ele reconheceu e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E foi para lá. Muito bem. Nesse momento você imagina, nós imaginamos que a parábola, ela é ilustrativa, ela é uma analogia, mas você já se remete para o reino celestial, quando um pecador se arrepende, quando alguém retorna aos caminhos do Senhor, é tratado e é recebido, e a festa nos céus. E a festa estava ali, com certeza, no seu auge. E aparece uma figura dentro da parábola que vai nos trazer algo tremendo. Veja bem, só faça ouvir, versículos 25 ao 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Preste muita atenção para essa visão. O filho pródigo estava morto e perdido. O filho mais velho estava em casa. Ouviu estivera no campo, e quando voltava aproximou-se ouvindo música, e diz o texto que ele também viu as danças, ouvindo a música, e chamou um dos criados e perguntou: o que é isso? É festa. Teu filho voltou, teu irmão voltou. O pai está alegre, mandou matar um novilho cevado. Ele se indignou, note isso, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai saiu da festa. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Irmãos, esse texto, e dentro desse texto, preste bem atenção, quando temo o termo campo aqui, porque Davi estava no campo.
apacentando as malhadas, apacentando as ovelhas, mas o seu coração estava num relacionamento profundo com Deus. Esse é o inverso. Morava na casa do pai, sabia que havia comunhão, sabia que aquele momento de festa era um momento de reconciliação, era um momento em que se irrompiam conversões, e ele estava indignado, porque o filho que se havia perdido, seu irmão, filho de seu pai, tinha voltado e por causa dele o pai fazia festa. Essa figura na palavra, na parábola e comparativamente ao termo espiritual, campo, a ausência de relacionamento com o pai. Ele estava afastado do fulcro, do centro da alegria do pai. Então, campo, a ausência de relacionamento. O filho mais velho estava na casa do pai, mas não tinha relacionamento com o pai. Note isso. O filho estava na casa do pai, mas não tinha relacionamento com o pai. O filho estava na casa do pai, mas não se alegrava com a alegria do pai. O filho estava na casa, perdido na casa de Deus, longe de um relacionamento, e indignou-se quando lhe narraram a alegria do pai. Quantos lembram de recentemente uma palavra que nos dizia: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Esse cidadão, esse filho mais velho, não tinha em seu coração a alegria do Senhor. Ele tinha no coração a sua alegria egocêntrica. A sua alegria, eu quero como tem que ser. Eu quero do meu jeito. Eu gosto disso, eu não abro mão daquilo. Ele não tinha alegria na alegria de seu pai. Não havia relacionamento com Deus. O auge, o tom da parábola é esse restabelecimento de relacionamento. E o filho mais velho estava na casa do pai e não compartilhava da alegria do pai. A alegria do pai era e é reconciliadora. A alegria do filho, egoísta. Lembram de Mical? Egoísta, possessiva. Eu quero como eu sei, eu quero como eu gosto, não como o meu pai gosta. Então ele estava no campo ausente do pai, não se alegrou quando o pai fez festa na chegada do seu outro irmão. Faltava-lhe o amor que vinha de Deus. Faltava-lhe o amor do pai que se alegrou quando o filho estava chegando. Faltava-lhe comunhão, faltava-lhe unidade, faltava-lhe vínculo com o pai. Ele não se alegrou com a alegria do pai. Ele não se alegrou com a alegria do dono. Ele não se alegrou porque ele não tinha comunhão com o pai. Nessa noite, então, preste bem atenção. Nesta noite, há festa na presença de Deus. Mas vale, disse Davi, estar nos teus átrios um dia, do que 1000 fora dele. Nós estamos diante de um Deus, amados, que distribui bênçãos. Ontem, eu ouvindo a pregação do nosso ministro, eu fiquei assim tremendamente extasiado, de alegria, quando alguns condicionamentos, algumas orientações eram dadas por Deus na sua palavra. E ele também falava desse ato lindo de congregar, de se tomar da palavra, de se alegrar com a palavra de Deus. Amados, há pessoas que não se alegram com a palavra de Deus. Aqui está o retrato do filho mais velho. Ele não se alegrava, ele não tinha comunhão com Deus. E nós aprendemos uma coisa. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o que vem dele. Vou repetir isso. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o que vem dele. Eu amo a sua palavra, eu amo o que ele pede que eu faça para amá-lo. Eu não posso amar a Deus ao meu modo, carnal, com a minha natureza caída. Não tem como conciliar isso. E nessa noite, a festa estava no auge, e esse filho mais velho
em que pese fisicamente, geograficamente presente, estava ausente da alegria do pai. O pai procurava conciliá-lo. O que é isso, irmão? Se eu quero conciliar alguém comigo, se você quer conciliar alguém com você, é que essa pessoa está irreconciliável, essa pessoa não está em comunhão com você. Quantos estão entendendo? Você só concilia alguma coisa que não está em relação com você. E o pai, em que pese saber que o filho estava ali presente, sabia do seu egoísmo, sabia da sua carnalidade, sabia do seu rompante, sabia de que ele não tinha alegria com o que era dele, mas só com as suas coisas. Por isso, se eu amo a Deus, acima de todas as coisas, eu provavelmente tenho que amar o que vem dele. E o Senhor diz assim, preste bem atenção em João 15, 12. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas eu vou pegar o texto completo. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12 é um mandamento, irmãos. Ele não diz, olha, por favor, por obséquio, isso aqui é uma norma, isso aqui é uma ordenança, não. Ele diz assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como o Pai vos amou, e assim como eu vos amei. No versículo 17 do mesmo João 15, ele diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, primeiro, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo 17, isso eu vos mando, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o Senhor está dando um mandamento. Está dando um mandamento que marcaria a sua igreja pelo amor que ela tivesse no seu intestino, no seu organismo, nas suas entranhas, dos seus membros, de uns para com os outros. E ele disse, o mundo vos conhecerá pelo amor que tiverdes de uns para com os outros. Então, nesse momento, você está diante de uma visão do Senhor. João 17, na sua oração sacerdotal, ele diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então o Senhor ordena o amor de uns para com os outros. O Senhor ordena a unidade. Pai Santo, eu os guardei. Eles estão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Olha, nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que faltava ao filho mais velho? Comunhão com o pai. Ele precisava de conciliação. O que faltava para o filho mais velho? Unidade com o corpo. Que corpo, pastor? Irmão, a festa estava comendo no centro, havia empregados, havia pessoas, havia convidados e o arrependido. E não havia comunhão. O homem, o filho mais velho, estava equidistante do pai. E quando vem, ainda fica indignado com o direito que o pai tinha de alegrar-se com alguém que estava morto e reviveu, com alguém que estava perdido e foi encontrado. Quantos estão entendendo isso? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o que vem dele. O que ele nos manda, que nos amemos uns aos outros. O que ele nos manda, que sejamos um, como ele e o Pai são um. O amor é chamado na palavra do vínculo da perfeição. É o que une a igreja. O amor é o vínculo da perfeição. E a unidade, a fortaleza do corpo de Cristo. Sem unidade, não há fortaleza. O Senhor até falou, nem Satanás está dividido contra si mesmo. Porque se ele estiver dividido contra si mesmo, o seu reino, o seu império não subsistirá. Por isso, quem comigo não ajunta, disse o Senhor, espalha. Ele chegou com o filho, entenda a conjectura, entenda o tema, e quis dizer o quê? Filho, vem para a comunhão. Filho, concilia-te comigo.
Filho, deixa o teu egoísmo, deixa o teu falso amor. Falso amor, irmão, é tudo aquilo que te une a alguém, a outrem, a quem quer que seja, sem os fundamentos da palavra, sem os verdadeiros valores da palavra. O filho mais velho queria o quê? Aparentemente obedecer o pai, tinha relacionamentos, pensava na sua herança e com certeza queria que o pai morresse. É só entender o termo conciliá-lo. O Senhor queria trazê-lo para a festa. Irmãos, não são todos que se alegram com a alegria de Deus. Não são todos que entendem o que é a alegria do Espírito Santo. Não são todos que se alegram com os que se alegram com Deus. O filho mais velho não tinha relacionamento. O filho mais velho não tinha comunhão. Em João 15:14, o Senhor diz algo profundo. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Ah, irmão, vós sois, igreja, meus amigos, se fazeis o que eu, na palavra, vos mando fazer. Há muitos amigos de Cristo à distância, irmãos. Há muitos amigos de Cristo por status. Há muitos amigos de Cristo por rebelião. Há muitos amigos de Cristo pelo seu próprio interesse de propagar o seu nome. Mas há muitos amigos de Cristo que amam uns aos outros. Há muitos amigos de Cristo que pregam unidade. Há muitos amigos de Cristo que vivem a unidade. Há muitos amigos de Cristo que fazem o que Ele manda. Nessa noite, diz o Senhor para nós: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. João 15:14. Em João 15, de 12 a 14, eu vou incluir isso aqui. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha lá, repare bem isso. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É simples você detectar, é simples como o corpo, a igreja pegando do Espírito Santo, discernimento de espíritos, perceber os que unem e os que desunem, os que obedecem e os que desobedecem, os que dão respeito, credibilidade, honra e prática. Lembre da palavra do ministro Yuri ontem, prática da palavra, daqueles que apenas falam. O irmão mais velho falava, mas não vivia a alegria do Pai. Estava equidistante, estava longe. Preste bem a atenção nisso. Em Romanos 12, de 10 a 11, no geral, o Espírito Santo é autor de toda a palavra, inclusive daquela parábola. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos, lentos, relaxados, sem responsabilidade. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, de 15 a 16. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios a vossos próprios olhos. Uma coisa, irmãos, que não pode estar numa pessoa que não ama a Deus, é condescer, ou é descer, é ser uma pessoa capaz de se relacionar com o mais humilde. Eles seletam suas amizades. Eles formam grupos, mas não conseguem se entronizar no organismo, no corpo vivo de Cristo. Com certeza o filho mais velho,
O filho que estava detestando a alegria do pai, pelo retorno do pródigo, não tinha em si nem relacionamento, nem comunhão com o pai. Quantos estão entendendo isso? Mas nessa noite, quantos aqui estão se relacionando com o pai? Quantos aqui se alegram com a alegria que vem de Deus? Se alegram com os valores, com os princípios que estão na palavra. Que coisa linda. Aí o Senhor diz assim: já não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque tudo que falei, tudo que vi, tudo que tive junto ao Pai, eu vos revelo, eu vos revelei. Irmão, comunhão não é seletiva. Comunhão no corpo é genérica, é abrangente, é total, não tem meio termo. O Senhor viu que o filho estava aceitando ódio, ele gastou tudo, seu deu a herança, ele foi embora e agora ele volta e o Senhor faz festa. Irmãos, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus se rende ante o arrependimento. O amor de Deus se rende diante de um coração contrito, de um coração que realmente mostra arrependimento. O termo grego para o arrependimento é metanoia. Significa mudança radical de pensamentos, mudança radical de caminho, conversão. Você vai andando e de repente converte, volta a andar diferente. E volta a andar rumo à comunhão com o Pai. Todos os caminhos e todos os caminhos que são contrários à vontade de Deus nos levam a uma quebra de relacionamento, nos levam a uma quebra de comunhão no corpo. Por isso, nessa noite, preste bem atenção. Escute algo para que nós entendamos e nos alegremos. Em Provérbios 30, 27, diz assim, você vai entender isso. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Também eles exemplificam em Provérbios o exemplo da formiga. Só que a formiga tem um direcionamento. A formiga tem uma liderança. O que o salmista, o que o proverbista, o que Salomão, pelo Espírito Santo, em Provérbios 3, 30, 27, quer dizer, é que até os gafanhotos, que não tem rei, que não tem uma cabeça, um comando, marcham em bandos. Se você desdobrar essa visão, eles marcham em unidade, eles marcham em grupos, eles não marcham isoladamente, eles marcham em grupos, em bandos. Repito aqui algo que nós mencionamos há um mês atrás. Êxodo 16, 10, entenda só. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, qual é a chave dessa palavra? Repare, quando Arão falava a toda a congregação, que é isso, comunhão, todos estavam reunidos, em unidade de pensamento, faleis a mesma coisa, mesmo parecer, mesma disposição mental. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Porque ele falava com toda a congregação unida, com toda a congregação em unidade. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. Quantos lembram do procedimento de Deus? De dia, a nuvem de fumaça. À noite, fogo, nuvem de fogo. Coluna, era uma nuvem, coluna de fogo. Coluna de fogo, amém, minha pastora amada. Muito bem, em Salmo 133, que para nós é uma marca registrada de comunhão, de unidade, diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce por sobre a cabeça, pela barba de Arão,
desce pela gola de sua estola sacerdotal, e ele vai falando do orvalho do Hermon, e ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção. Vocês viram ontem como Deus ordenou aqui a bênção dele? Vocês perceberam o clima espiritual que aqui se formou? Que alegria, irmãos. Que coisa tremenda que foi estabelecida ontem aqui pela emissão, pela colocação da palavra do Senhor. Então, também, em 1 Tessalonicenses 4,17, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, haverá unidade até no arrebatamento. Os gafanhotos andam em bandos. O Senhor está dizendo aqui, olha que exemplo lindo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Olha a palavra juntamente. Olha a palavra juntamente. Eles quem? Eu vou repetir. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos... Amém. Glória a Deus. Fiquem tranquilos. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Espetacular. Juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo, que terão que ressuscitar primeiro. Ressurgem primeiro, ressuscitam primeiro, mas não furam a fila. Vão ter que se juntar conosco, que seremos, diz Coríntios, transformados. E junto com eles, olha lá, junto com eles, olha a comunhão, preste atenção nisso. E junto com eles, subiremos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens. Olha as nuvens. Será e não é que na hora do arrebatamento vem um monte de nuvem atmosférica, desce as nuvens? Nós conhecemos a palavra Apocalipse, fala isso. Irmãos, nuvens de anjos, nuvem de arcanjos, nuvem de serafins, de criaturas aladas, todos eles estão reunidos e unidos no céu. Vocês já perceberam que no céu não há divisão, irmãos? Quantos lembram disso? Não há divisão. Eles louvam no ritmo, eles trabalham no ritmo, eles unidos estão em profusão. O que é isso? Constantemente, entre alegrias e trabalhos eternos, eles estão reunidos. Então lá vem, nós seremos transformados, os que ficarmos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, esperaremos, juntamente subiremos com eles, subiremos com os mortos ressurretos, mas entre nuvens de anjos, arcanjos, querubins, serafins, deixa eu ler depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus, irmãos, está tendo uma leitura, a sua palavra tem. O que estaria intensamente graçando, intensamente existindo próximo à vinda dele? A apostasia e a aproximação do anticristo. Até hoje pensamos, mas o Senhor não autorizou um novo relacionamento desse perfil com o pontífice, não era o momento. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Nesse momento, existe no mundo um movimento de divinização do ser. O ser humano, aquele que é o filho mais velho, glorifica a si mesmo e profana o que é precioso de Deus. Vivemos um tempo em que a igreja, note toda, assista algumas coisas, veja alguns vídeos, irmão, é vergonhoso. É a sacralização do eu quero, eu acho, é assim.
e a profanação do precioso, a dessacralização de Deus, porque vivemos um momento de humanismo, de subjetivismo, onde a palavra de Deus se torna insuportável. Vá pregar sobre arrebatamento aí. Aliás, se tu fores convidado hoje a pregar no local, e se tu disseres, vou pregar sobre o arrebatamento, olha, já conseguimos outro pregador aí, o cara vem com uma prosperidade, vem com um negócio aí de dar casamento muito legal, o povo vai se alegrar. Se pregar arrebatamento, o povo fica com medo. Quem não está em santidade, irmão, fica com medo. Quem está em santidade, adora, ama, quer. Não é que você agora vai viver pensando no arrebatamento. Temos e tivemos ontem orientações tremendas pela palavra que nos foi ministrada. Então, nessa noite, igreja do Senhor, preste atenção. O Senhor diz também, para que você entenda, em 1 Tessalonicenses 3,13, assim: a fim de que seja o vosso coração conformado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Na vinda visível do Senhor, quando Ele vier confrontar as tropas do anticristo, as tropas das nações inimigas, Ele virá voltando com o mesmo cortejo que foi assunto. Lá vem de volta a igreja, arcanjos. Alguém diz, não, pastor, só tem um arcanjo. Não, irmão, a Bíblia cita o chefe deles. Mas existe a hierarquia de arcanjos. Anjos, querubins, serafins. E por aí afora, um amado do interior, na empolgação da alegria, dizia, e os surubins? Não eram surubins, eram serafins. Mas o irmão está perdoado, Deus viu o coração dele. O irmão é do Amazonas, viu lá um monte de surubim, não. São serafins. Amados do Senhor, esse mesmo cortejo voltará com Cristo na sua vinda visível. A mesma unidade, a mesma comunhão voltará com o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E naquele dia, Ele vai vencer as tropas do inimigo. Ele vai prender o diabo por 1000 anos e vai reinar sobre a terra com a sua igreja por 1000 anos. Nessa noite, o Senhor também diz em sua palavra, de forma gloriosa: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A hora da ceifa está chegando. O Senhor vai ceifar da terra o que lhe é peculiar, o que lhe é de fato de propriedade, e Ele vai trazer a sua alegria para nós. Então, amados, quem ama o Senhor, ama a sua palavra. Quem não ama a palavra não pode amar a Deus, porque é bíblico. O Senhor diz, ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelo seu irmão. O que Ele diz em 1 João? Se você ama seu irmão, você é capaz de dar a vida por ele. Se você ama a Deus, a quem não vê, pode amar o seu irmão a quem você vê. O inverso é verdadeiro. Se você não ama aquele quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Em Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens. De novo a vinda visível. Eis que vem com as nuvens. Identifique lá a igreja como um mar de vidro. Identifique lá os anjos, todos em profusão reunidos. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amados, nessa noite, o Senhor está aqui. A porta continua sendo estreita. O caminho continua apertado. Mas é com essa porta estreita, com esse caminho apertado, é com aquela visão de que muitos serão chamados e poucos escolhidos, é que nós devemos entender que vale a pena servi-lo,
que vale a pena restabelecer o relacionamento com Ele, que vale a pena sermos preservadores da sua comunhão, da sua unidade, porque Ele ama, irmão, quem ajunta com Ele. Ninguém pode dividir o corpo. O corpo orgânico de Cristo, ele tem os seus provedores, tem os seus, Efésios 4, que nós devemos o quê? Promover a unidade no vínculo da perfeição. Nós somos colaboradores do Espírito Santo. Nós somos cooperadores do Espírito Santo, que é o autor da palavra. Se nós somos cooperadores, não se preocupem com o papel, deixa cair, minha linda, fica à vontade. Se nós somos cooperadores, nós nos alegramos com o Espírito Santo. Se nós não somos cooperadores, nós nos entristecemos com Ele. E será que Ele não se entristece? O que a palavra de Deus diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, nós não podemos estar divididos. E eu sei que ninguém aqui está pensando em se dividir. Nós estamos pregando aquilo que Deus nos autoriza. Irmãos, nesse momento, essa palavra, ela é insuportável para aqueles que não conhecem o amor de Deus. Mas ela é motivo de alegria para aqueles que têm comunhão com a sua palavra. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém, igreja? Nessa noite, Pai Celestial, nós te bendizemos porque a tua palavra é ouvida. Por uma igreja, Pai, que se mantém milagrosamente unida. Que se mantém milagrosamente, Pai, esperançosa. Da volta do Senhor, da presença real do Senhor, trabalhando, estudando com afinco, desenvolvendo com caráter as suas atividades, mas com os olhos fitos no autor e consumador da fé. Essa verdadeira alegria que vem do Senhor é o motivo da nossa fidelidade, é o motivo, Pai, da nossa lealdade, da nossa santidade e da nossa alegria com teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque ainda conseguimos pregar a tua palavra. Por isso que tu diz em tua palavra, ainda que seus rostos, e não é o da igreja não, amados, são os rostos do mundo, sejam duros como a rocha, tu falarás, porque o teu Deus te manda falar. Assim diz o Senhor, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Internauta que nos ouve, não seja casa rebelde. Aqueles que vão ouvir esse vídeo, restabeleça a sua relação com Deus e restabeleça a comunhão com a sua igreja, porque o Senhor está voltando. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esse Deus. Eu já peço que a nossa amada irmã Carla Ismail nos venha ministrar uma pequena palavra em espanhol para os nossos amados e para o internauta também. Boa noite, igreja. O verdadeiro amor consiste em hacer sua vontade. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y practicamos sus mandamientos, porque ese es el amor de Dios, que guarde sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, y esa es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. 1 Juan 5, 2, 4. Me quedé muy feliz de haber encontrado entre sus hijos y los que andan en la verdad, de acuerdo con el mandamiento que recibimos de parte del Padre. Y ahora, Señor, te pido, como si es que escribiera mandamiento nuevo, si no lo tuviéramos desde el principio, que nos amemos unos a otros, y el amor es este, que andemos según sus mandamientos. Este mandamiento que oísteis desde el principio es que andéis en ese amor. 2 Juan 4, 6.
Y cuando hacemos la voluntad de Dios, amamos a nuestros hermanos en la verdad. Ministério de louvor. Amém. A igreja fica de pé. E que em nome de Jesus, nessa noite, meu irmão, possamos refletir. Quem temos sido? Será que somos o filho pródigo que voltou? Ou será que estamos na casa do Pai, mas não temos nos alegrado com o seu mandamento? Que em nome de Jesus, nessa noite, nós possamos refletir, porque o Senhor fala conosco. Se Ele nos deu essa palavra, é porque nós estávamos precisando dela. E que verdadeiramente possamos ter esse temor em nosso coração. Que em nome de Jesus, nós possamos, se por acaso somos esse filho que está distante da casa do Pai, que nessa noite nós possamos retornar. E se por acaso nós formos esse filho que está na casa do Pai, mas não tem se alegrado com os seus mandamentos, que nessa noite, meu irmão, nós possamos nos arrepender, porque ainda há tempo. O Senhor, mais uma vez, fala conosco. E que nós possamos refletir e que possamos tomar a postura de mudarmos enquanto é tempo, em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços
Declaramos, Deus. Declaramos, Senhor, que queremos viver verdadeiramente só para Ti, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa tirar as escamas dos olhos, ó Pai. Que em nome de Jesus Tu possa abrir os ouvidos, Pai. Para que a Tua igreja cada vez mais possa, Senhor, não somente ouvir a Tua palavra, mas que cada vez mais possa praticar a Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, a cada dia, Senhor, Tu possa nos libertar de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, venhamos nos alegrar com a Tua alegria, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, possamos, Senhor, chorar quando Tu estás, Teu Santo Espírito está chorando, Deus. Que verdadeiramente, Senhor, possamos estar, Senhor, sendo filhos que amam praticar a Tua lei, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, te damos total liberdade para que Tu possas cada vez mais nos libertar de nós mesmos, para que cada vez mais possamos, em nome de Jesus, praticar a Tua palavra. Esse é o nosso clamor, Deus, nessa noite. Diga a Ele: não entendo o meu próprio agir. Oh, Senhor, sem Tua graça, o que seria de mim, né? Não entendo o meu próprio agir. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Não se renda, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua causa. Se Você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Peça dele, porque assim é para hoje a majestade. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Quando estamos em Ti, Pai, Tu nos enche, Senhor, e não existe espaço para o pecado. Quando estamos firmados em Ti, Jesus, não existe, Senhor, nada que nos afaste de Ti. A cada dia o Teu Espírito Santo possa ter total acesso, total liberdade em nossos corações. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo.
nome de Jesus, Deus, faz assim, que o Teu Santo Espírito, Pai, a cada dia possa reinar sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Deus, possamos refletir nessa palavra. E que em nome de Jesus, Deus, se por algum momento nós nos afastamos de Ti, essa noite, meu irmão, o Senhor te chama de volta. Se por algum motivo você se distanciou do teu Pai, imagine Ele aqui na frente, de braços abertos, te esperando e dizendo: vem, filho amado, eu sinto saudades de Ti. Eu sinto saudades de ouvir a Tua voz. Eu sinto saudades da minha intimidade contigo. E nessa noite eu pergunto: se existe alguém aqui em nosso meio que quer se reconciliar com o nosso Deus, essa noite, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui, não em vão. Se você sentir no seu coração e quiser se reconciliar, o teu Pai te espera de braços abertos. Ele tem um banquete para você. Não endureça o seu coração. Existe alguém que queira se reconciliar ou aceitar Jesus? Erga uma de suas mãos, que nós como igreja iremos orar por você. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por mais um culto maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos a convicção, Deus, que aqui só existem servos que estão te adorando, que estão te bendizendo. Existem servos, Senhor, que cada dia têm buscado a libertação, a restauração do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que em nome de Jesus, Deus, Tu possa continuar a ser com esta igreja. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ficar à vontade. Chama o pastor Afrânio.